E México também é um pouco do tema relacionado ao próximo tema, hein? Falar sobre o pódio. Como é que foi? Até surgiu esse questionamento na transmissão, né? Na hora da entrada dos pilotos ao pódio, começaram algumas vaias claras para o Verstappen, né? Verdade. Vou colocar aqui na tela. Onde a gente ficou ali na hora sem entender muito. Óbvio, sempre tem a rivalidade dos pilotos, claro, né? Torcedor já identificam seus pilotos, então já vão fazer algum tipo de vaia, mas acho que isso até passa um pouquinho dos limites, né? Claro, no caso, sem até respeito aos pilotos, né? Pode ser... Ontem foi o Max, amanhã pode ser o Hamilton, depois pode ser exatamente, o Sainz, Leclerc, o Ricardo, enfim, pilotos que a gente gosta. E foi uma decepção ver isso no final da prova, né? Você quer comentar? Assim, eu acho que foi um GP super limpo, assim, né? Obviamente a gente teve a desclassificação depois ali, mas de uma questão que aparentemente não foi proposital. Então foi um GP limpo, a gente não teve tantas polêmicas no GP. Pra gente que é fã de automobilismo, assim, independente do Hamilton, da McLaren, do Max, cara, eu torço pelo esporte. Eu tô com a camisa do Vettel hoje, mas vou usar o boné da Ferrari também. Eu gosto do esporte, tenho os meus pilotos preferidos, obviamente, acho que como todo mundo tem. Mas acho que o clubismo da Fórmula 1 como um todo, acho que no mundo do automobilismo, tem ficado cada dia mais chato. Né? Acho que tem ficado cada dia mais chato. Acho que a gente tem dar espaço para temas que deveriam ficar fora da pista. Esse é um caso. A gente foi olhar um pouco para tentar entender, porque como você disse, Dani, a gente olha um pouco mais de demonstração quando a gente está falando de uma corrida na Inglaterra, ou quando a gente está falando de uma corrida na Holanda, que aí, na Itália, exatamente, que aí você tem as equipes fortes, a torcida forte por conta da presença da equipe. Mas nos Estados Unidos, por que essa ação? Né? A gente começou a olhar, e assim, no Texas hoje, né, ali em Austin, enfim, mas no Texas a gente tem a maior concentração de ascendentes ali, que tem alguma relação com o México, né? Então tem muito mexicano. Nos Estados Unidos, em 2016, o censo de lá, né, apontava que mais de 11% da população tinha algum parentesco direto, ali, uma relação com o México, o que pode explicar esse tipo de reação, né? Porque as pessoas não só vaiaram o Max, mas as pessoas acabaram gritando, Checo, enfim, né? Cara, acho que assim, né? A questão é a bronca da torcida do Checo em relação à Red Bull, sinceramente, ela tem que acontecer mesmo. A gente já teve falas extremamente preconceituosas, né? Enfim, uma das principais lideranças da Red Bull, em relação ao Checo Pérez, que é um sul-americano, enfim, representa ali, né? Mas pro Max, naquela posição que não teve absolutamente nada a ver, eu acho que tem uma pressão natural que acontece no Checo hoje por conta do segundo lugar e da garantia do grid do ano que vem, mas eu acho que foi uma coisa extremamente desconectada, acho que são assuntos desconectados, deveriam ser tratados de forma apartada. Eu acho que o Max sim já teve muitas questões com o Pérez e ainda tem, mas eu acho que nada ao ponto de vaiar o cara ou ter algum desrespeito nesse sentido. Você até lembrou quando a gente estava conversando sobre, né, o pai ali no cumprimentou, que acho que é legal você falar, mas ainda assim não foi uma atitude desrespeitosa um em relação ao outro. Teve em relação à Red Bull. Então a Red Bull sim errou, o Marco lá pediu desculpa, foi péssimo, foi um cara extremamente preconceituoso, foi racista ali, teve uma fala muito complicada quando falou do Pérez, né? Mas que ele tratou, e eles, obviamente,
tem que se resolver, mas essa briga entre Checo e a Red Bull não é só desse caso, outros também, mas explica um pouco da insatisfação para quem é fã do Checo. Agora, porra, ali você tem um outro piloto ali, né? Enfim, então eu acho que a Fórmula 1 tem ficado cada vez mais chata nesse aspecto, porque a gente acaba trazendo a insatisfação e depositando no outro piloto. A gente vê muito quem torce para a Mercedes e quem torce para a Red Bull, sabe? É uma questão até de respeito com os pilotos, até pelo feito que eles têm até então, né? Claro. Então, assim, se tem o Hamilton hoje, que foi campeão tantas vezes e é vaiado ou até mesmo ridicularizado por alguns fãs de um outro piloto, é um desrespeito. Claro. Da mesma forma com o Max, que está aí, três campeonatos. Beleza, foram 3 campeonatos. Vai falar o quê? Vou discutir o que sobre isso, né? Então, da mesma forma que tem torcedores do Checo, obviamente os mexicanos, torcedores do Hamilton ou torcedores do Verstappen, esse clubismo, esse fanatismo, né, que vamos dizer até então, eles estão passando dos limites onde a galera começa a criticar o trabalho do outro piloto, ao invés de torcer pelo seu próprio piloto. Né? É isso aí. Então, numa disputa, numa prova como essa, onde o Max chegou bem, vamos comentar o quê? Do desempenho do Hamilton, que infringiu as regras. Né? Se for ao contrário, se o Hamilton for ganhar, vão criticar o Max porque chorou de alguma forma. Verdade. Então, assim, acho que é óbvio que as pessoas elas expõem um pouco dessa opinião nos seus canais, enfim, mas nas redes sociais a gente tem visto isso cada vez mais, né? Na nossa rede social, inclusive, né? Até chamando o Hamilton de outra palavra. Enfim, acho que isso beira muito ao desrespeito por não acreditar no feito do que esses caras fizeram até então e ficar martelando, sabe? E a questão da vaia, eu lembro que a gente estava conversando, os pais dos pilotos sempre estão presentes nas provas, né, que eles estão correndo. Principalmente no México. Né? Verdade. Então, teve uma questão que o Max venceu no México e o pai do Checo foi lá cumprimentar ele. E quando o Checo venceu, o pai do Max não falou com ele, mas isso é o que você comentou. E não quer dizer que o cara está sendo desrespeitoso. É o cara na dele. E aí, obviamente, a gente respeita o ambiente de cada um. Se o Max é dessa forma, tem o pedigree do pai e o pai é assim, fechado, é uma questão deles. Mas isso, visto a todos os olhos e olhares dos mexicanos, incomodou bastante, ao ponto de chegar às vaias de quem eram os mexicanos que estavam lá no GP dos Estados Unidos, vaiar o Max. Uma atitude, acho que bem desagradável, que a gente não espera ver no GP do Brasil, né? Acho Sem dúvida. Óbvio que vai ter muito fã de pilotos. A gente pôde estar presente em 2021, né? Perfeitamente. No GP do Brasil, que foi maravilhoso a corrida. Uma corrida disputada. Na sprint, ele carregou lá a bandeira do Brasil. Maravilhoso. E a gente teve invasão em pista. Foi maravilhoso. Foi uma sensação incrível. E a gente espera que não aconteça mais esse tipo de coisa, mas eu não gostaria de ver isso e também nas redes sociais. Acho que quem é fã do seu piloto... E numa boa, defende o cara lá. Defende o seu piloto. Eu acho que a chacota... Ok, vale a pena. Cara, a gente é a favor da zoeira, tem que zoar mesmo, tem que brincar. Zoar. Só que a gente vê isso ultrapassando para um outro nível. Se eu defendo o meu piloto e o outro não gosta que eu defenda o meu piloto, ele vai lá e ataca por... Pô, mas isso daí é um mimimi, pô, isso daí você é uma... Enfim, e aí palavras chatas ali. Pô, o cara brinca e tal, isso não tem problema. Só que assim, a gente acompanha em autódromo já há muito tempo. A gente já vai no Autódromo Interlagos há muito tempo. E eu venho de uma geração, eu acompanhei durante muitos anos, assim, há muito tempo atrás, a gente pode falar mais sobre isso, mas só para dar um pouco de contexto, eu ia muito no setor G. Na época tinha uma galera do GGO, que era um blog, na época a rede social nem existia, né, nessa época.
E a galera ia, subia bandeirão. Então, assim, era um cara, um gringo com a roupa da Ferrari, um cara ali que na época, pô, da McLaren, do Hamilton. Cara, um zoava o outro, aí todo mundo tomava cerveja. E assim, o clima de autódromo sempre permitiu isso. Quantas e quantas vezes eu vi o cara com o boné da Ferrari e a camisa da McLaren. Eu vi isso, eu vivi, eu também era esse cara. Eu gostava do Alonso, eu gostava do Alonso, mas ele corria na McLaren, mas pô, eu gosto muito da Ferrari também, e ele não era da Ferrari, então, cara, eu também, assim, né? Eu não tô falando que todo mundo tem que ser assim, pelo amor de Deus, eu gosto do Max, perfeito também, tá tudo bem. Só que quando a gente foi bem lembrado em 2021, a gente ficou na arquibancada H, que é uma arquibancada que você tem a visão do S do Senna, então a freada da reta principal, o S do Senna e a entrada da reta oposta. Então, pô, é uma área legal ali, enfim, e foi um ano onde o Hamilton, cara, mandou muito bem. Cara, pô, foi uma corrida incrível, a sprint foi sensacional. Eu não sei se você recorda, mas tinha um casal, a gente estava bem na parte de cima, mas tinha um casal perto, e o rapaz, né, desse casal, ele estava visivelmente alterado, porque ele tinha venda de bebida alcoólica, então visivelmente ele estava alterado, porque assim, pro cara que vocês não foram num GP, cara, a gente tem cara, a galera chega cedo, começa a beber 8 horas da manhã, você tem um negócio intenso, o cara já tava ali bem, né? E eu lembro muito bem que ele começou a ser, tipo assim, muito agressivo, assim, com o Max, assim, né? E eu lembro que até naquele GP, você tava super torcendo pro Hamilton e eu tava torcendo pro Max ali, e isso incomodou os dois, assim, porque o cara começava a falar coisas, tipo, chamava o cara de vigarista, mas o cara começou a falar um monte de palavrão e muita coisa, assim. Ele tava doido pra arrumar uma confusão, assim, porque alguém do Max se vê ali, se também tá no mesmo estado do cara, podia sair de uma confusão. E, de novo, é um ambiente muito gostoso de ir. Então, assim, de todos esses anos, e a gente vai há muitos anos já, eu vou há muito tempo. Já fui em todos os lugares ali e foi o primeiro episódio. Então, assim, a gente vê, por conta, talvez, da rede social, um pouco da cultura hoje de todo mundo ter opinião, de ter que falar, e a minha opinião é melhor que a sua. O meu piloto, eu tenho mais argumentos do que o seu piloto. Então, isso acaba preocupando, assim. Em 2021 a gente teve um caso, agora a gente tem visto muito na rede social, agora mais um caso, assim, também, porque chamou a atenção, talvez não da grande mídia, talvez não chame a atenção, a nossa chamou a atenção porque a gente vive, a gente vai na Fórmula 1, a gente vive a coisa, a gente invade a pista, vai lá, então, pega um pedaço de borracha. Exatamente. Então, pra gente é algo muito legal, assim. E eu fico um pouco chateado de ver isso. De novo, eu sou fã da zoeira, tem que zoar mesmo. Cara, a gente até corre uma liga, você corre algumas ligas aí de automobilismo virtual, e quando a gente vê ali grupos de troca dessas ligas, a gente geralmente vê uma zoação, mas às vezes o cara vai muito pro pessoal e tal. Cara, zoou o cara, pô, zoou que o outro é chorão, zoou que o outro roubou o negócio. Beleza, mas aí quando você começa a atacar, tipo, aí acho que já mancha um pouco o esporte e passa a ficar chato, assim, né? Então cabe o alerta aí. O que acontece no futebol, né? Impressionante. Exatamente. Quando você tem uma torcida misturada, não dá certo. Por mais naquelas mais que não fica na torcida organizada, enfim. Mas você vê, você não concorda com o cara tá falando ali, xingando o cara, enfim. Ou o cara tá jogando bem, é a mesma coisa que, tipo, o cara é um piloto bom, você tá xingando o cara, sabe? Enfim, pra dar confusão. Mas a gente gosta realmente da zoeira dentro dos limites, né? Sem dúvida. Às vezes a zoeira ela ultrapassa aí. Os estúdios da Motosfera ficam em São Paulo, nós somos paulistas e torcemos para times aqui de São Paulo. E na nossa realidade, como você bem comentou do futebol, quando a gente tem clássico, é torcida única. Outras regiões do país já também trabalham dessa forma, que é uma pena para o esporte. Então, aí, se começar algo nesse sentido, você vai começar a ter setor, ou na Itália o cara não vai entrar com a camisa do Max. Enfim, de novo, acho que a gente não está criando uma polêmica em torno disso, é algo que gerou algum tipo de desconforto a alguns fãs, a alguns grupos que a gente acompanha, para a gente também. Cabe aqui a resenha, né? Da opinião. Então essa é a nossa opinião em relação a isso. Tem que zoar mesmo. Mas acho que, tem um limite, cara, porque a gente é a favor do humor, da brincadeira, e isso permite, você pode zoar, você não pode mesmo, mas a forma agressiva como o outro
retorna, pô, tu é um militante, pô, tu é um cara, pô, e aí palavras ruins ali, porque você torce pra um cara que você não gosta, pô, beleza, cara. Torce mais pro outro cara, então, pra ter mais argumento pra bater no outro, né?